dia. Bom dia. Sejam bem-vindos à nossa live. Sábado, dia 24/10. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Olá, olá. Bacana, né? Obrigado aí por comparecerem a mais uma live. Sempre muitos amigos aí prestigiando, né? Essa live do sábado pela manhã. Bom dia. Bom dia. Que bom. Bom dia a todos mais uma vez. Como de praxe, vamos esperar mais um minutinho para que mais amigos cheguem. Que legal. Muito bom, gente. Hoje nós teremos fazendo Evangelho a Lúcia, trazendo um tema assim muito interessante, de grande relevância, como todos, né? Todos os evangelhos. Estamos aí no mês de aniversário do nosso centro, né? Trará um tema Tu e Tua Casa, um tema muito desafiador. Então teremos a Lúcia daqui a pouco conosco e teremos, para encerrar, né, com as vibrações finais, a Dri Rocha. Então, Dri, daqui a pouco, finalzinho, eu te chamo também, tá? Deixa eu ver quantas pessoas nós já... Olha, estamos já com quase 40 amigos. Bom dia a todos novamente. Muito bom. Recebendo alguns recados aqui. Deixa eu trocar de óculos, que esse aqui tá me dando uma dorzinha de cabeça, rapidinho. Legal. Pessoal, então vamos lá. Mais uma vez, bom dia. Teremos a Lúcia daqui a pouquinho. Lúcia, daqui a pouco eu te chamo, tá? Então, vamos para os nossos recados. Primeiro recado, gente. Divulgue entre seus amigos, colegas, parentes, conhecidos as nossas lives que acontecem de segunda a sexta às 19h30. Na terça-feira também temos duas, né? Também porque temos uma live às 14 horas. Sábado e domingo às 10 horas, tá bom? Então divulgue, porque todos nós temos o compromisso de levar o Evangelho de Jesus, né? Então, e isso, como já foi dito desde o nosso aniversário, né? Temos que romper barreiras. Então o Evangelho tem que romper barreiras. Vamos divulgar o máximo que a gente consiga, tá? Então divulguem as nossas lives, divulguem o Instagram, divulguem o nosso YouTube. Então temos muitos materiais legais que podem ajudar muitas pessoas, tá bom? Não esqueçam, divulguem. Segundo recado, se você é pai, se você é mãe, saiba que nossa casa disponibiliza aulas virtuais, né, de evangelização infantil. Nós temos turmas a partir dos 6 anos. Então, na evangelização infantil, na pré-mocidade e GECAL. GECAL é a idade final, 21 anos, tá? Então, é importante deixar claro que nós temos uma equipe de evangelizadores assim que se desdobram para fazerem essas aulas online, para montarem as videoaulas que são disponibilizadas uma a cada semana, todos os sábados. Então, ou seja, divulguem também, convidem filhos, primos, netos, sobrinhos, sabe, a participarem dessas aulas online, a consumirem, né, a videoaula, tá bom? As aulas da evangelização infantil, né, do Evangelus, todos os sábados, acontece das 9 às 10 horas. Tendo interesse, entrem lá no Facebook, Evangelus, _,
A Caminho da Luz. Deixe uma mensagem com seu nome, com seu telefone, que entraremos em contato, tá bom? Esse foi o segundo recado. Terceiro, estamos mantendo plantões no A Caminho da Luz para a retirada dos livros, tá bom? De segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, das 9 às 17 de segunda a sexta, e aos sábados, das 9 às 15 horas. Leve seus comprovantes e, se preferir, acerte na hora, né, as contribuições mensais. E se você não é sócio do Clube do Livro, torne-se um Clube do Livro. Se você desejar colaborar com as nossas obras sociais, seja um associado também das nossas obras, tá? Tudo você consegue realizar esse cadastro, você consegue fazer parte tanto do Clube do Livro como do Nosso Lar, né, como um contribuinte do Nosso Lar, nesse plantão, tá? Nós temos ainda a camiseta comemorativa, não temos todos os tamanhos, mas temos algumas unidades, tá? Ainda nesse plantão você consegue adquirir. Com relação às máscaras, elas acabaram, porém, logo em breve, serão, obviamente, assim que elas chegarem, comunicaremos através das lives a chegada dessas máscaras. Eu ouvi aqui que nós teremos, em outras lives, que nós teremos novas cores, novos modelos, tá? Então aguardem, gente. E a novidade dessa semana é que a nossa livraria voltou a funcionar, tá? Então, horário de funcionamento da livraria, também das 9 às 17, da segunda a sexta, e também aos sábados das 9 às 15, que é ou seja, o mesmo horário dos plantões. Então, ou seja, a casa está aberta para que você possa adquirir aquele livro de maior interesse. Então, e também tem a oportunidade de revelar um pedacinho desse espaço físico que tanto, né, nos agrada, que traz tanto assim conforto para o nosso coração. Porém, o centro está, né, aí com você, está aqui em casa, está em nossos corações, no nosso dia a dia, né? Então, ou seja, o centro está conosco. Quarto recado, continuamos com a campanha Minha Urna Faz o Bem. Eu sou fã dessa campanha, acho isso aí muito legal. A possibilidade que a gente tem, sabe, de acionar o nosso condomínio, sabe, para arrecadação dessas notinhas, né, sem CPF, também nos comércios locais, numa farmácia, numa padaria. E é interessante que é fundamental, o recurso que vem dessas notas ajuda muito as nossas obras sociais, tá? Então, pedimos muito ajuda. Acionem os comércios, acione seu condomínio, seus parentes, seus amigos e consigam arrecadar essas notinhas sem CPF. Importante dizer, essas notinhas têm prazo de validade para que a gente possa cadastrar de 30 dias. Então, o que a gente pede? Arrecadou, pega ali uma sacolinha, um montante, e pedimos a gentileza que entregue ali na Rua Managé, número 78, Rua Managé 78, das 10 às 14 horas de segunda a sexta-feira, tá bom? Então, ou seja, é importante o prazo de validade, que não tenha o CPF, e nos ajudem a voltar a digitar 50 mil notinhas. Nós melhoramos muito, agradecemos aqui, ratificamos aí o esforço de todo mundo, tá? Mas ainda temos um caminho ainda a seguir para voltarmos às 50 mil notinhas, tá bom? Contamos com a colaboração de todos. Gente, fechamos os recados aqui. Agora, antes da oração, eu vou chamar a Lúcia para que possamos fazer isso juntos, tá bom? Lúcia, vou te chamar agora, tá? Deixa eu ver aqui, Lúcia. Esse já é. Lúcia, opa. Lúcia. Vou chamar a Lúcia. Olá, Rapidinha. Foi rápido, né? Super rápido. Que bom. Que bom. Seu som tá legal, viu? Tá bom? Bom? Já deu para te ouvir bem? Ok. Que bom. Lúcia, seja mais uma vez muito bem-vinda. Obrigado. Vou colocar o nosso lindo hino, né? Aí eu faço a oração e você fica à vontade, tá? Obrigada, Marco. Nós que agradecemos.
mesmo pedir, que hoje recebo a sorrir, dá-me amor pra poder repartir com aqueles que vêm nos buscar, que a esperança os faça sorrir, na alegria de me encontrar, que a esperança os faça sorrir, na alegria de me encontrar. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Esta paz que comprei em amar, em seu nome poder trabalhar. Agradeço a Jesus a figura de a este caminho chegar. Quando um dia na terra eu me for, ó Jesus, eu quero lhe rogar, dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Só a caminho da luz encontramos Jesus com trabalho e amor. Só a caminho da luz encontramos Jesus com trabalho e amor. Vamos cerrar os nossos olhos e, em pensamento, vamos nos dirigir até o caminho da luz, onde mentalizamos a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo, para nos ligarmos a esta pleiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus, que nesse momento nos envolvem em sua luz divina e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor e verdade. Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhorar, vivenciar os ensinos do nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que esteja conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. Se conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Agora é contigo, minha amiga. Fique à vontade. Não falei bom dia para você, né, Marco? Bom dia, Marco. É que eu já tinha visto o Marco hoje, que nós fizemos um pequeno ensaio, mas Verdade. vocês não sabem isso, né? Bom dia a todos, meus queridos amigos. Muito obrigada pelas manifestações de carinho que vocês estão colocando aqui. Também amo todos vocês, tá bom? Vamos, então, à nossa live de hoje. O tema da live que o Carlos me passou é Tu e Tua Casa. Então, nós vamos dar o enfoque desse tema à nossa família. Então, nós vamos falar de nós e da nossa família. A família, ela tem uma importância fundamental na nossa vida, na nossa evolução, no nosso progresso e na sociedade. O Livro dos Espíritos, na questão 773, ele tem uma pergunta que retrata bem isso. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares?
resposta dos espíritos, uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência quer dizer uma acentuação, um aumento do egoísmo, né? Então, isso quer dizer o quê? Que é na família que nós aprendemos a ser tolerantes, a ser compreensivos, a ser solidários. Então, esses valores todos são aprendidos na família. É o nosso primeiro local, né? Nosso primeiro ponto de aprendizado no planeta Terra. Quando nós regressamos, nós estamos inseridos numa família e é lá que se inicia o nosso aprendizado. A Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, também tem uma fala bem importante. Ela diz assim, que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. A família tem como tarefa de introduzir a pessoa no conjunto da sociedade, que se encarrega da sua socialização. Então, é porque a família ela é uma microsociedade. Ela foi mudando muito ao longo do tempo. Se nós formos analisar uma família da década de 60, por exemplo, e uma família de hoje, a família é completamente diferente na sua estrutura, na sua organização dos papéis, não é? Na época mais remota, a mãe ficava em casa cuidando dos filhos, era patriarcal essa família. Hoje, nós vemos que a mãe normalmente trabalha, existe uma grande diferença, né? Hoje as nossas famílias são muito diferentes. Tem famílias que são formadas de diversas maneiras. E esse conceito, nós já vamos falar dele já, ele também foi se ampliando ao longo do tempo. Então, a família, ela reproduz padrões da cultura em que vive. Importante. E ela é um sistema único. Ela possui regras, ela possui condições, né? E oferece também padrões de conduta. Então, é lá dentro dessa estrutura chamada família que nós aprendemos como nos conduzir na sociedade. Olha só como é importante estar na família, né? Como é importante essa família ter um equilíbrio, estar bem estruturada e ser uma família estável. Então, antes, a família era vista como a união de pessoas do mesmo sangue, pela consanguinidade. Hoje, o sentido é muito mais amplo. Esse conceito ele não está estreito, ligado somente à sua constituição biológica. Ele é muito mais subjetivo. E isto vem muito de encontro ao que o Evangelho nos fala, no capítulo 14. Ele diz assim, que não são os laços de sangue que estabelecem necessariamente os laços dos espíritos, que as famílias se unem não se unem pelos laços de sangue, se unem pelas afinidades. Então, tem um trechinho aqui que até vou ler para vocês. Olha. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. E ele fala também que os pais, eles não geram o espírito, eles geram o corpo. O espírito já vem vindo, é milenar, né? E ele vem nesta família e os pais não geram o espírito, e sim o corpo. E os pais têm o papel de receber este espírito na forma de uma criancinha, porque se esse espírito viesse numa forma adulta, ele não inspiraria, né, os cuidados, não sensibilizaria para o carinho, para a dedicação que se tem com um bebê, com uma criança. Então, o Pai, na sua infinita sabedoria, nos faz retornar à Terra nesse papel de criancinhas pequenas, indefesas, lindas, adoráveis, né? É para que tudo que tem que ser feito aqui, o planejamento, se consolide. Então, ele diz mais aqui nesse trecho do Evangelho.
Então, que os pais, né, ele tem o dever de fazer com que esse espírito evolua e progrida, moral e intelectualmente. Esse é o papel do pai. Aí ele diz assim, que na família existem muitos espíritos simpáticos, ou seja, unidos por afinidades positivas. Mas também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova. Então, isso ratifica, né, o que o Espiritismo fala, que as famílias se reúnem por afinidades. E afinidade aqui significa atração. Essa atração pode ser pelo amor ou não. Afinidade é atração vibratória, né? Então, o Espiritismo também acredita que nós estamos juntos porque é uma necessidade de nos mantermos juntos. E nós temos nessa convivência tão próxima a oportunidade de nos redimir de erros do passado e de reconstruir desta vez de uma maneira mais positiva o que lá atrás pode ter sido feito de uma maneira equivocada e podemos ter falhados. Então, na família, a gente pode ver que existem aqueles espíritos afins que se sustentam uns aos outros, até para se fortalecerem em relação àqueles que são os maiores desafios. Não é? E só um pequenino parênteses, aqueles que são os grandes desafios são os que mais têm necessidade do nosso amor. Porque os fáceis de amar, a gente ama naturalmente. Agora, aquele difícil, aquele que fica ali nos trazendo contrariedades, eles sim precisam mais do nosso amor. Bom, só que só um lembrete, né? Eu vou citar um exemplo que a Adriana citou na live dela da quinta-feira, do caso do livro Missionários da Luz, da encarnação do Segismundo. Vejam só como esse exemplo, ele explica bem o que nós estamos dizendo. Ele fala que Raquel e Adelino eram os pais que iriam receber o espírito do Segismundo. Mas eles estavam... O planejamento tinha sido feito lá na espiritualidade antes de todos reencarnarem. Aí reencarnou o Adelino e a Raquel, e no tempo oportuno, o Segismundo retornaria. Eles tinham uma relação anterior bastante difícil. O Segismundo havia assassinado o Adelino, porque entre os três havia acontecido um triângulo amoroso, e o Segismundo matou o Adelino. Eles passaram na espiritualidade muito tempo para se entenderem, até que o Adelino perdoou o Segismundo e concordou lá atrás em recebê-lo como filho. Só que quando ele encarna, ele acaba esquecendo um pouco desse seu compromisso e começa a alimentar de novo aquele ódio, aquele ressentimento que ele tinha em relação ao Segismundo. A espiritualidade sábia que sabendo que esse sentimento negativo, esse sentimento de repulsa, iria prejudicar muito a gestação e o nascimento do Segismundo num corpo de carne. Então, o que fazem? Eles levam os três para a espiritualidade durante o sono e lá promovem condições para que o Adelino perdoe o Segismundo. E aí se dá a encarnação. Eu até sugiro que vocês leiam capítulos 13 e 14 do Missionários da Luz, é belíssimo. Tem como que funciona na espiritualidade esse planejamento reencarnatório. É uma coisa assim emocionante. Então, por que a gente está contando isso de novo? Porque é para a gente compreender que nem todos os membros da família têm afinidade positiva. E a gente precisa ter isso em mente. Porém, um outro detalhe. A reencarnação, ela não implica em determinismo.
Não é para a gente falar assim, eu não me dou bem com ele, porque lá no passado a gente foi inimigo. Não é esse o propósito, não é essa a proposta. A proposta é a gente ter isso como um pano de fundo, não é? Até para explicar alguns antagonismos, algumas coisas que não batem, né? Que não se assentam nesta vez, mas é para a gente vencer. O passado está lá atrás. Então, a reencarnação, a encarnação passada, ela pode explicar alguma coisa, mas não justifica. Porque agora os tempos são outros, as condições são outras, a compreensão, o conhecimento que os espíritos envolvidos têm é muito maior, e nós sempre, sempre, sempre viemos para vencer as dificuldades do nosso plano encarnatório. Nós nunca viemos para falir. Então, é bom que a gente tenha isso em mente, né? Que a gente se lembre que, mas eu não me dou bem, porque lá no passado... Não, esquece o passado. Agora é um outro momento onde nós temos o dever, né, de nos entendermos. E ele fala aqui também, no Livro dos Espíritos, na questão 582, que a tarefa dos pais é um dever. Ele diz, a pergunta é a seguinte: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Aí a resposta, sem dúvida, é uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que envolve, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Aí, mais adiante, nessa mesma questão, ele completa: se o filho vier a falhar por negligência dos pais, estes serão responsabilizados. Então, nós precisamos fazer pelos nossos filhos tudo o que estiver ao nosso alcance. Nós precisamos educar, de preferência pelo exemplo, não é? Porque o exemplo é a melhor maneira de educar, não é? Os antigos diziam que um exemplo vale mais do que 1000 palavras, que é uma verdade absoluta, né? Você pode falar, mas se o exemplo contrariar aquilo que a gente disse, vai perder todo o significado, todo o sentido. Então, é preciso que a gente eduque, de preferência pelo exemplo. É um grande desafio. Soraya falou bem isso na live passada, não é? O quanto é difícil educar, o quanto é difícil receber esse espírito e conduzi-lo no caminho do bem. Ajudá-lo a evoluir intelectualmente e principalmente moralmente dentro da lei divina, né? No Evangelho do Cristo. E para que isso se dê de uma maneira, que seja uma maneira menos difícil, digamos, eu ia falar mais fácil, mas nunca é fácil, não é? Para que isso aconteça de uma maneira menos difícil, é preciso que exista intimidade entre os membros da família. Vocês devem estar pensando, a gente almoça junto, está sempre junto, às vezes dorme na mesma cama, não tem intimidade? Pode sim não ter intimidade. Existem pessoas que estão na família, entram, saem, mal e mal se fala um cumprimento, e não tem intimidade. Não tem intimidade de abrir o coração, não tem intimidade de falar o que realmente sente, né? Porque não é a convivência que gera essa intimidade. Essa intimidade, ela envolve muito o nosso aspecto emocional, não é? E ela se constrói. A pessoa diz, mas eu não tenho mesmo. Não, não é assim. Ela se constrói. Ela se constrói com autenticidade. Nós não precisamos estar nos colocando numa posição diferente daquilo que a gente somos. É se colocar do jeito que estamos, não é? E a pessoa que nos ama vai nos aceitar como estamos. E nós também vamos aceitá-las, sem procurar mudar, né? Eu queria que ele fosse diferente, eu queria mudar ele. Impossível, impossível. A gente só pode, com muita dificuldade, mudar a nós mesmos. Então, é aceitar o outro como está, lembrando que não está conosco por obra do acaso, como dissemos, não é? Nós devemos ter liberdade também, não é? Para nos relacionarmos em família. O que acontece muitas vezes? Quando tem um aspecto negativo nos relacionamentos, qual é a tendência? É deixar de lado, é ignorar, fazer de conta que não existe. Por quê? Dá trabalho, sim,
a gente trabalhar isso, a gente mexer com isso que é negativo. Mas, se a gente não mexer, a gente não vai consertar, a gente não vai... sabe, é um novelo que está todo lá embaraçado, todo lá... todo enrolado, né? Todo enrolado, obrigada, Marco. Então, a gente vai desenrolar isso, né? É um trabalho difícil, um trabalho que demora, demanda tempo, não é? Mas é o que a gente precisa fazer. E o mais importante de tudo é o diálogo, olho no olho. É assim que a gente se entende, com um sincero diálogo, olho no olho. Isso se aplica principalmente em relação às crianças. Muitos pais não têm o hábito de dialogar com a criança. Conversam, mas não... O que é dialogar? Eu não estou falando em conversar, em contar uma história, em levar a passear, não. Eu estou dizendo de falar de sentimento. A criança é sintoma. Quando a criança apresenta um comportamento difícil, né? Uma rebeldia absurda, quando ela não está conseguindo ir bem na escola, quando ela não está dormindo bem, não quer comer, ou está apática, quando ela tem uma mudança assim, mais radical no comportamento, podem ter a certeza que está dando grito de socorro. Alguma coisa está errada comigo, olha para mim. É isso que ela quer dizer, né? Então, às vezes, sempre isso acontece quando alguma coisa não está bem. Pode ser no relacionamento dos pais, pode ser uma questão financeira, pode ser uma situação onde existe uma doença num membro da família, ou desencarne, separação dos pais, chegada de um irmãozinho. Tem N situações que podem desestruturar momentaneamente o emocional da criança. E não adianta botar isso embaixo do tapete, varrer para baixo do tapete, acabou o problema. Dá lá um presente para ela, um brinquedo bonito, leva a passear. Não funciona assim. Precisa-se decifrar aquilo, né? Desenrolar esse novelo que está embaralhado, para que a gente consiga entender o que está acontecendo. É importante dialogar com a criança, deixá-la à vontade. E ouvir o sentimento da criança. A criança precisa aprender a ouvir os seus sentimentos, assim como nós, né? Porque nós, às vezes, também não ouvimos o nosso. Então, é que vem a dificuldade, não é? Quando a gente vai educar, quando a gente vai fazer isso em relação à criança, a gente tem 2 desafios. Primeiro é fazer conosco mesmo. E depois, em relação à criança. Então, e para os pais, isso é um trabalho bem complicado, não é? Bem grande. Então, a gente precisa afinar o olhar quando alguma coisa não estiver bem com a criança. Ouvir os sentimentos dela. Se ela estiver com raiva, não é falar para ela assim, olha, raiva é um sentimento feio. Você não pode sentir raiva. Jesus não gosta. Não é assim que funciona. Porque raiva existe, ela não é um sentimento bom, não é mesmo. Mas a gente precisa assumir que está com raiva. Eu estou com raiva agora, estou com uma raiva danada. Mas eu vou trabalhar isso em mim para que essa raiva vá minimizando até desaparecer. Isso a gente consegue fazer. E a criança também tem que aprender a lidar com essa raiva. Está com muita raiva, filho, senta ali, fica um pouquinho ali sossegadinho, fica ali ouvindo uma musiquinha, até tua raiva passar. Quando a tua raiva passar, a gente vai conversar. Porque um outro detalhe, né? Conversar com alguém quando se está com raiva, roubada. Não funciona mesmo. Nós vamos falar coisas que não deveríamos falar. E vamos ouvir também. Então, é uma péssima opção. Então, mesmo com a criança. Então, vamos deixar aquela poeira baixar, a raiva baixar. Depois a gente vai e conversa com a pessoa, não é? Então, importante não negar sentimento. Hoje a gente vê as crianças sofrendo
muitos problemas. A gente vê crianças com questões que há um tempo atrás não eram comuns, né? A gente vê crianças com transtorno emocional, a gente vê crianças que se automutilam, a gente vê crianças pequenas que tentam se suicidar. Então, por quê? Tudo isso é porque não estão acostumadas a lidar com o sentimento. É muito difícil. Então, nós precisamos, sim, exercitar isso entre os membros da família e com as nossas crianças. E, muitas vezes, é necessário que busquemos auxílio de um psicólogo ou até mesmo de um psiquiatra quando a condição for um pouco mais preocupante. Não é demérito, é sabedoria, saber buscar ajuda, não é? E sempre completar isso, né, com o mais importante dos aspectos, que é o aspecto espiritual, evangelizando esta criança dentro do nosso lar, não é? O Marco acabou de dizer que nós temos muitos recursos na nossa casa, virtualmente hoje, que nos dão suporte na questão espiritual. E um suporte, assim, muito bem elaborado, que as crianças acabam se magnetizando, né, pelas aulas da Evangeluz. Maravilhoso. Então, aí fica também o convite. Mas, outro detalhe, muitas vezes não é só uma questão espiritual. Tem uma questão também emocional. E é preciso que a gente busque em todos os segmentos, não é? Porque a gente também tende a dizer assim, meu filho está com problema, porque tem a influência de um espírito ali. Claro, sempre que a gente está em desequilíbrio, sempre que nós nos movemos, né, para esse lado, onde a gente deixa aflorar os nossos sentimentos negativos, a gente às vezes fala coisas que não quer, a gente às vezes grita, tudo isso atrai por sintonia vibratória também os espíritos que estão ali vibrando conosco. Porém, por trás disso pode sim haver uma questão emocional que precisa ser cuidada, tanto na terapia quanto pelo médico psiquiatra às vezes, que vai definir ou não o que precisa fazer. Mas é importante a gente avaliar sim isso para que a gente possa ter um sucesso, né? E essa criança possa se transformar num adulto emocionalmente estável, equilibrado e principalmente evangelizado. Hoje está difícil, né, a gente lidar com tudo isso, porque a gente tem muita coisa acontecendo de uma vez no mundo, além das nossas questões pessoais todas, que não são poucas. E a criança tem que ser informada do que está acontecendo. Por exemplo, a criança tem que ser informada por que ela não pode ir sempre na casa da vovó como ela sempre ia, porque ela não pode abraçar. E explicar para ela de maneira simples, poupando de detalhes. Você não pode fazer isso, você não pode abraçar a sua avó, porque tem um bichinho chamado coronavírus, muito pequenininho que você não enxerga, mas ele pode adoecer muito a pessoa e pode até matar. Simples, claro e objetivo, não é? Os pais se separaram, a criança está ali, abaladíssima. Olha, o papai e a mamãe não vão morar juntos na mesma casa mais. Porém, continuamos sendo seus pais e continuamos amando você. Problema financeiro, né? Olha, a gente não vai mais pedir pizza todos os sábados, porque agora o papai perdeu o emprego e a gente está com menos dinheiro. Mas assim que as coisas mudarem, assim que ele arrumar uma nova tarefa, um novo trabalho, a gente volta ao normal. A gente vai fazer um lanche gostoso, não vai fazer mais a pizza, mas vai ter compensações. Então, informar sempre, sempre, sempre a criança, porém preservando ela. Não é fazer dela um confidente, né, que vai deixá-la preocupada porque a conta de luz está atrasada. O pagamento da conta está atrasado. Não é isso. É a gente poupar, mas explicar para ela. Senão ela começa a fantasiar. Ela começa a achar que é por culpa dela, que ela quer que aconteceram as coisas porque ela fez alguma coisa errada. Então, é longe, né? A gente precisa, sim, poupá-la disso, né? E respeitar. Isso é respeito, não é? E quando for repreender, sempre estar... Quanto tempo eu tenho, Marco? Estou meio preocupada aqui com ele. Você ainda tem
É uns 5 minutos. Vai, 7 minutinhos. 7 minutinhos Tem ainda que voar dá. agora. Tá tranquila. Tem que voar. São 10h40, são 10h40. A gente começa aí, sei lá, a oração às 10 para as 11. Vai, no máximo 10 minutinhos, no máximo. Tá bom, vou me esforçar. Então, agora, quando a criança erra, nós não podemos também passar a mão na cabeça e deixar aquilo acontecer. A gente precisa repreender, sim, mas sempre responsabilizando a criança. Causa e efeito, não é? Tudo que você fizer tem um efeito e você tem que ser responsabilizado por isso. Não precisa castigar, não precisa pôr... colocar as coisas para ela de um jeito aonde ela se sinta valorizada. O que é isso? Olha, você é ótimo, é maravilhoso nisto. Porém, isto que você fez foi horrível. Eu detestei. Pode você falar disso para ela? Ela entende muito bem. Na verdade, não é isso que o mentor faz, quando vem dar aqueles puxões na nossa orelha. Ele fala, o trabalho de vocês é lindo, vocês fizeram isso, aquilo. Mas, quando ele fala mas, aí começa a puxar a orelha. Porém, é aí que tá o perigo, né, Marco? Então, é assim, mais ou menos, que a gente tem que fazer quando repreender essa criança. Sempre responsabilizando pelos seus atos. E o grande desafio é levar Jesus para dentro do nosso lar. A regeneração planetária, ela vai acontecer um a um, pessoa a pessoa. E ela vai acontecer quando eu mudar, você mudar, o outro mudar, meu lar mudar, meu trabalho mudar, minha cidade mudar, mas isso vai depender de mim, exclusivamente de mim. A gente ouve muita gente falando agora, né? Não vai adiantar nada essa pandemia com relação à regeneração, porque tem gente que continua roubando, continua fazendo coisa errada, sai sem máscara, não está nem aí, não liga para nada. Realmente, mas é problema dele. Eu tenho que mudar aqui dentro. Se eu pensar nisso e eu fizer isso, eu vou estar colaborando, não é? No livro Obras Póstumas, no capítulo Regeneração da Humanidade, ele diz claramente que não vai haver nenhum milagre, não vai haver sinais nos céus, tudo vai seguir a lei natural. Aí ele diz assim, olhai em torno de vós, entre os homens, aí é que descobrireis os sinais. Haverá, então, uma transformação moral. E essa evangelização, né, ela pode até, dentro da família, ser um pouco solitária. Eu ouço muita gente dizer assim, eu não faço evangelho no lar porque eu tenho que fazer sozinha. E daí? Qual é o problema? Por que eu não posso fazer sozinha? Aí eu fui pesquisar um pouquinho o título da nossa live, Tu e Tua Casa, né? Aí eu descobri que esse texto está na Bíblia Sagrada, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 31. Paulo e Silas tinham sido presos e estavam na prisão cantando. E nisso houve um terremoto muito grande e todas as portas do cárcere se abriram. O carcereiro, quando viu aquilo, ficou desesperado e pegou a espada querendo se matar. Paulo gritou, não faça isso, não faça isso, nós estamos todos aqui. Aí o carcereiro ficou assim tão comovido com aquilo que se ajoelhou aos pés de Paulo e disse para ele, o que eu devo fazer para me salvar? Aí Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. E esse tema está muito lindamente abordado no livro Fonte Viva, no capítulo 88. Ele fala assim, que quando a gente está começando a nossa evangelização, a gente fica pondo defeito no outro, mas ele não gosta, mas ele não quer saber, ele é endurecido, ele é indiferente, ele até zomba, então fica tão difícil. Não, ele diz assim que essa incompreensão, ela demonstra que nós estamos com o evangelho aqui, mas não aqui no coração. Que quando ele vai ao coração, a gente para de salientar os defeitos do outro
E começa a trabalhar esse trabalho de retificação na bondade oculta. Essa bondade oculta que ele fala aqui não é o exemplo? Não é? Então, ele diz mais. Ele diz que no lar onde exista uma só pessoa que sinceramente crê em Jesus e se adapte aos seus ensinamentos, ali permanecerá a suprema claridade para a elevação. Ainda continua. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Então, volto a dizer, depende só de cada um de nós. Não precisamos esperar nada do outro. Esperemos de nós. Façamos a nossa parte com sinceridade e com humildade. Que é aí que está a chave, né, desse progresso. Aí ele finaliza dizendo: não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e tua casa. Então, se a gente aceitá-lo e amá-lo, seremos conduzidos para Deus, nós e a nossa casa, porque estaremos inseridos na lei de vida. E quanto mais nós nos inserirmos nesta lei, mais próximos de Jesus nós estaremos. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho. Olha, Lúcia, várias anotações, porque eu até sugiro a todos que revejam, porque foram muitos pontos importantíssimos. Então, poxa, você fala, olho no olho, sabe, construir intimidade com a criança, o exemplo, é possível, né? É possível, Difícil, né? mas possível, né, Marcos? Mas é possível, né? Nossa, muito obrigado mesmo por essa aula, obrigado por tantas dicas, obrigado por tanta informação importantíssima para nós que somos pais, né? Que somos tios, que somos primos, que somos avós, então e você deixa claro, né, a nossa responsabilidade, né, em mostrar o caminho. Óbvio, né, que a decisão no futuro são deles, mas a gente como pai, né, precisamos mostrar o caminho para os nossos filhos. Muito obrigado mesmo, Lúcia, foi assim... Obrigada a todos, gente. Muito obrigado. Até mais e até a próxima, né? Com certeza, sábado pela manhã será um convite na sequência para você também. Muito legal Sábado tê-la pela manhã é a Cris que vai fazer a live. na próxima semana. Mas, tem novembro, tem dezembro, tem o próximo ano. Voltando aí, sim, com certeza. Muito obrigada, Marco. Muito obrigada mesmo, tá? Agradeço a Até todos. mais, querida. Até mais. Tchau, tchau. Que legal, né, gente? Vou chamar agora a Adri para a gente finalizar. Vamos lá, Adri. Opa, já encontrei a Adri aqui. Muito bom. Olá, Adri, tudo bem? Bom dia! Bom dia a todos. Bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez, né? Adri, temos aí Obrigada. 10 minutinhos, fique à vontade. Eu acredito que as pessoas os amigos já foram buscar as garrafas de água, né? Água, né? E aí, fica contigo, fique à vontade, tá bom, minha amiga? Então vamos lá, vamos vibrar então. Vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nessa energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem nesse momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Esses fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança.
a região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica, para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde exista uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que aí carecem de amparo e com muito amor os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa, que nesses locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós, para que ao tomá-la possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar. Pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a cura das dores e do corpo e da alma, e que a cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo nosso povo, que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós, os brasileiros. Pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio, que cada um de nós seja uma centelha do caminho da luz, iluminando por onde passar, por alguém que nos venha à mente e esteja sofrendo dores físicas ou morais. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus, que nos envolve nesse momento, permaneça conosco. Graças a Deus. Temos ainda alguns minutinhos. Quer fechar com o Pai Nosso? Vamos fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, minha amiga. Então, foi um prazer revê-la. Muito obrigado a todos que participaram, né, da live. Obrigado mesmo pela presença de todos e que a gente possa se rever no próximo sábado, né? Sim, com a graça de Deus. Então, tchau, gente. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau. Beijo a todos. Tchau, tchau.